Olá pessoal, Daniel aqui, professor de filosofia de vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, aliás, dar continuidade, né, um assunto que a gente vem vendo aí há algumas semanas relacionado à evolução social da mulher dentro das sociedades. E a gente vai voltar um pouquinho ali para a sociedade grega hoje e comentar aí sobre a visão de dois grandes filósofos, né, que são pilares da nossa filosofia, que vai ser aí Platão e Aristóteles, tá? Os dois escreveram, falaram sobre o papel das mulheres da época deles na sociedade, de como deviam ser segundo a visão deles, tá certo? Então a gente vai começar comentando aí sobre Platão, tá? É legal contextualizar que a gente está falando ali há cerca de 2.500 anos atrás, ou seja, é bastante tempo, não dá para a gente fazer uma comparação direta com hoje, tá? Sendo que ele vivia em uma época totalmente diferente. Mas no caso de Platão a gente já consegue ver ali um ensaio do que a gente gostaria que fosse a sociedade, né? Então Platão, na obra A República dele, vai ser aí um compilado, um livro que vai trazer um compilado de escritos de Platão, onde ele narra como deveria ser uma sociedade ideal, uma cidade ideal com uma sociedade ideal, tá certo? Pessoas ideais ali. E nesse livro A República, ele vem falar que, para ele, mulheres e homens são dotados de alma racional, tá certo? Para Platão, a alma é um conceito muito importante. O corpo da gente é apenas uma matéria, o que importa realmente é a alma. O corpo morre, a alma fica. Então, para Platão, quando ele coloca que homens e mulheres têm essa alma racional, ele coloca que os homens e as mulheres evoluíram de maneira igual, como espécie, tá certo? Então, quando ele fala, a gente já tira aí que ele fala de uma igualdade. Porém, ele vai ainda mais longe, tá? Quando ele fala que isso torna a mulher também capaz de exercer cargos dentro da sociedade, tá certo? E inclusive de chefiar, ou seja, ela poderia sim ser chefe de um grupo de homens, de um grupo de mulheres, assim como homens eram na época, né? A gente sabe que naquela época ali na Grécia não era essa realidade, tá? Tirando Esparta ali, que as mulheres tinham um papel um pouco mais efetivo na sociedade, algumas outras cidades e estados ali ainda mantinha uma espécie de patriarcado, apesar de se haver ali um ensaio de democracia, né? Uma democracia primitiva, a gente pode chamar assim. Então, para Platão, igualdade, tá? Igualdade desde sempre. Só que aí a gente parte para a ideia de Aristóteles, tá? Quem era Aristóteles? Ele foi um aluno de Platão, tá? Ele foi aluno de Platão e depois de um tempo ele mesmo fundou a própria escola de filosofia dele, tá certo? Lá na Grécia. E Platão, e Aristóteles, ele cresceu bastante dentro da filosofia, que ele chegou até ser o conselheiro, né? O mentor ali de Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores aí que a gente teve na humanidade. Só que Aristóteles ele diverge um pouco, ele é um pouco contrário a Platão, relacionado aí ao papel da mulher na sociedade, tá? Em um compilado de escritos de Aristóteles, chamado de A Política, tá? De Aristóteles, ele vem dizer que as mulheres eram dotadas de virtudes, tá certo? Elas eram dotadas dessas virtudes também, porém, elas não serviam para comandar. Então, ele tirava delas, no caso, a proeza do comando, tá? Elas não teriam a capacidade de comandar, de exercer um cargo onde ela fosse comandar pessoas, tá certo? Aí você pode pensar, mas ele pensaria isso por quê? Porque ela não ia impor medo, não ia impor respeito a quem ela comandasse, né? Então, por ser mulher, né? Então, a gente pode pensar, né? Vamos dizer assim, filosofar em torno aí do pensamento de Aristóteles e tentar entender o porquê dele achar isso. Porém, ele também vai um pouco mais longe ainda no argumento dele. Nesse livro, ele fala que o homem está no comando de forma natural. Ele fala que em outras espécies, tá? Aí ele já abrange para o mundo animal e tudo mais. É natural que o macho ele esteja no comando. Então, quando Aristóteles fala isso, vai ele, né? Se baseando aí no que ele conhecia de mundo, no que ele conhecia de natureza, e ele se baseia nisso, tá certo? Então fica aí as duas ideias, né? Desses dois grandes filósofos aí que discordam entre si, tá certo? Mas lembrando que era uma discordância
natural e tá certo, não era nada que houvesse atrito, porém a gente fica feliz em saber que há tanto tempo atrás Platão já nos trouxe essa ideia de igualdade e já era pensado sobre isso, tá? Então fica aí esses dois pensadores, esses dois grandes filósofos para a gente ir estudando durante as aulas, tá? A gente vai ver atividades relacionadas a esse assunto. Na aula ao vivo eu vou aprofundar bem mais a ideia de cada um, inclusive em outras áreas também, tá certo? A gente vai continuar falando um pouco sobre trabalho e expandir agora de um modo geral, tá certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.